Olá! Por pior que seja o trocadilho, o agronegócio em 2015 será a salvação da lavoura. Em um cenário de encolhimento econômico com perspectiva de retração da economia em 0,8% e da indústria em 4,5%, o setor deve crescer 1,2% este ano. A previsão é do Ministério da Agricultura, que prevê a melhoria do cenário internacional de produtos nos quais somos líderes, como a soja, e o crescimento também em outros segmentos. Para conversar sobre as perspectivas do setor, o Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, recebe hoje os deputados César Halum, do PRB do Tocantins, e Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Deputados, qual a explicação para esse bom desempenho da agricultura, do agronegócio no Brasil, mesmo diante de um cenário econômico bastante crítico? Seria o fato de o agronegócio estar voltado para fora do Brasil e não para o mercado interno, deputado Heitor? Olha, primeiro é preciso dizer de que a salvação da lavoura nesse ano é o setor agropecuário e também foi nos últimos anos, porque quem trouxe dinheiro novo para dentro do Brasil com as exportações de tabaco, de carnes, de commodities, da soja, foi sem dúvida nenhuma a agricultura e a pecuária. E a partir daí que a nossa economia se desenvolve. O país, historicamente, é um país agrícola, é um país rural, é um país que tem essa vocação para produzir. Aqui tem gente com amor à terra, aqui tem clima, aqui tem sol e aqui tem chuva e, portanto, acho que quando nós somamos tudo isso, nós podemos avançar ainda muito mais. Claro que também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Eu, por exemplo, que sou gaúcho e percebo lá no cotidiano da nossa agricultura familiar, que tem quase 400 mil famílias da agricultura familiar, da pequena propriedade, a sucessão rural é o grande tema. E a renda. O jovem do meu tempo, de 40 anos atrás, se contentava com qualquer coisinha de fim de ano, de um presente. Hoje não. Tem que ser uma moto, tem que ser um tablet, tem que ser um celular, última marca e modelo. Então as coisas evoluíram. O mundo rural é outro. Nós avançamos a partir do crédito, nós avançamos a partir do Pronaf, nós avançamos em muitas questões. Agora também é fundamental a gente ter claro aqui de que precisamos avançar na infraestrutura. Assim como o jovem da cidade quer acesso à internet, o jovem do interior também quer. Ele também quer se comunicar com o mundo. Hoje ainda, por exemplo, no meu estado, nós temos 120 mil pequenas propriedades que têm energia elétrica monofásica, deputado César. Monofásica é como não ter nada. O cara tem o quê? Luz. Ele não pode comprar um equipamento porque não tem força. Se ele ligar o equipamento, cai a rede inteira e amanhã ele está comprando um gerador. Então essas questões de infraestrutura, nós avançamos um pouco, mas temos que ainda dar um passo muito significativo e as políticas públicas precisam avançar para isso. Nem tudo são rosas e flores no meio rural, na agricultura familiar. Temos coisas importantes nas conquistas já presentes, mas nós precisamos avançar. Eu acho que quando nós falarmos em agricultura, sempre é bom ter claro. Se nós quisermos avançar, precisamos investir no ser humano, na assistência técnica e na extensão rural. Deputado César Halum, qual o segredo do agronegócio para, como disse o deputado Heitor Chu, estar sempre à frente na economia nos últimos anos do país? O Brasil descobriu a sua vocação e investiu nisso. Infelizmente, o investimento foi mais da iniciativa privada do que do próprio governo. O que a gente luta muito é para que o governo não precise ajudar, mas que ele pare de atrapalhar o setor. E o setor tem vários gargalos, e às vezes a gente envolve em lutas tão grandes aqui dentro desta casa, justamente para proteger o setor e não para privilegiar. Por exemplo, nós perdemos 6 meses nessa casa aqui discutindo uma medida provisória que queria o emplacamento de veículo rural, ou seja, eu colocar uma colheitadeira, um trator, um arado para pagar IPVA. Esses veículos não andam na rua, não são obrigados a manter as estradas. E foi uma luta grande. Agora, felizmente, o governo enxergou e esqueceu dessa medida provisória. Nós não vamos ter esse problema mais. Mas veja bem, a energia que nós poderíamos gastar para corrigir alguns problemas,
ou para enfrentar os gargalos que temos, às vezes ficamos gastando com demarcação de terras, com laudos fraudulentos que a FUNAI arruma para demarcar terras indígenas, que pega áreas altamente produtivas e querem desocupar. Essas coisas é que o país precisa parar. Nós vamos ter quando eu digo nós, porque eu sou envolvido com o setor, não sou produtor rural, mas eu defendo o agronegócio. Veja bem, nós vamos crescer 1,2%, poderíamos crescer muito mais. Por que não vamos crescer? É o problema do preço das commodities. Nós tivemos a queda do preço lá fora. Então, para você ter uma ideia, um bushel de soja que custava $15, hoje lá fora é $9. O de milho, que era 5, hoje é 3,5. Então, a renda, o valor arrecadado com a nossa produção diminuiu. Se não fosse isso... A desvalorização do dólar não ajudou, do real não ajudou nessa... Compensou a manter os custos, mas não deu margem, porque nós ainda vivemos da importação de vários insumos. Então, quando eu tenho a correção do câmbio, se melhora para um outro lado, mas depois eu vou lá importar os insumos, lá vai embora a minha vantagem do câmbio. Né? Nós temos hoje, tramitando nesta casa, inclusive é de minha autoria, um projeto de lei que autoriza a fabricação de os insumos agrícolas genéricos, que é justamente para fugir das patentes e fugir desses royalties e baixar o custo. Porque hoje 30% da agricultura brasileira vai contrabandear adubo lá no Paraguai por causa de preço. E nós precisamos parar com isso. Então as coisas precisam andar, esses gargalos precisam ser resolvidos. Mas eu acho que o Brasil vai bem, o setor tem sustentado o país. O pouco equilíbrio que nós começamos a ter esse mês na balança comercial foi em função do início das exportações e nós não tivemos dados melhores em função da queda das commodities lá fora. Mas é uma questão de tempo para a gente voltar a equilibrar. O Brasil importou demais nesse tempo, como diz o nosso colega, o consumismo aumentou muito, então todo mundo quis comprar coisas importadas. O custo do Brasil dificultou tudo, e aí o produto importado entrou no Brasil com preço menor do que o fabricado aqui, roubando os nossos empregos, não é? Sucateando a nossa indústria, e o governo permitiu isso. E agora essa correção do câmbio foi justamente para reduzir as importações, para ver se a gente equilibra a balança comercial. Mas o setor rural é fundamental para isso. E é importante dizer que ao lado do agronegócio caminha a agricultura familiar. E nesse processo todo, a agricultura familiar está sofrendo, porque o preço dela fica refém do preço das commodities. E aí a agricultura familiar tem dificuldade de acessar a tecnologia. E na hora que os preços são ruins, a gente ganha no volume. Então, eu queria depois a gente conversar mais detalhadamente sobre a agricultura familiar, mas o senhor tocou num ponto que eu gostaria de abordar. Os analistas têm apontado que a agricultura, o agronegócio, que é criticado por não ter um maior valor agregado, né, exportar o produto in natura, que na verdade ele tem crescido tanto porque ele tem ganhado com muito investimento em tecnologia, que ele tem ganhado em produtividade porque ele tem investido muito em tecnologia. Eu gostaria que os senhores falassem sobre isso, como é que os senhores veem essa questão, se isso realmente é um setor muito dinâmico nessa área tecnológica. É dinâmico, com certeza. As coisas mudam, as coisas evoluem. Agora, tem uma máxima nesse processo todo, que quando o agricultor, o pecuarista, quando ele vai fazer a lavoura ou vai montar a sua atividade, ele vai começando comprando os insumos. E ele chega lá na agropecuária e diz, quanto custa o adubo, quanto custa a ureia, quanto custa a cerca, quanto custa o arame, quanto custa... Ok? Ele não põe preço naquilo que ele compra. Ele leva tudo para casa, enterra na terra, reza todo dia para chover, para ter safra boa, para a economia ir bem, para o dólar ficar naquele equilíbrio, para o diesel não subir demais, para a energia não estourar, e quando ele está com a safra pronta, não interessa. Pode ser o soja, pode ser o milho, pode ser o suíno, não interessa, todos eles estão na mesma situação, ele chega e diz, quanto você me paga pelo meu produto? Por quê? Porque as políticas públicas ainda não chegaram nesse ponto. Temos crédito? Temos. Mas, por exemplo, assim, a garantia. Bom, eu vou produzir para este consumidor. Isso nós ainda não temos. Então, o agricultor, na verdade, ele é um produtor, um empresário, um empreendedor,
meio que um faz-tudo. E muitas vezes o socorro dele é ele mesmo, a família dele, é o sindicato dele, a associação de produtores, a assistência técnica que presta serviço para ele e que, na verdade, o governo, que em muitas dessas culturas e atividades fica com o bolo maior, a fatia melhor, só olhando de fora o setor se organiza por conta, ainda faz muito pouco, como disse o deputado César. Deputado, como é que o senhor vê essa questão do investimento em tecnologia? Hoje se investe muito no campo? Sim, eu acho que investe muito no campo. O outro problema sério que o produto nosso tem é que nós somos refém do mercado. O governo não nos dá nenhuma proteção. E o governo brasileiro, ele precisa negociar o produto acabado lá fora e ele não consegue fazer isso. Então, essas relações internacionais de comércio, nós temos nos perdido nesse ponto. Então, por exemplo, a China não compra aço do Brasil, mas compra o minério de ferro. Tá? Eles não querem comprar o nosso óleo de soja, quer comprar a soja. Então, nós temos que vender o que eles querem comprar. Então, essa relação comercial aí é que nós precisamos melhorar muito. O Ministério, o MINC, precisa melhorar isso, né? O Itamaraty precisa melhorar essas relações, porque quando nós temos oportunidade na América Latina de poder fazer isso, eles vão lá porque da América Latina são parceiros ideológicos, eles entregam tudo de graça. Não é? Então, não é que o produtor não termina o produto dele. Nós temos que vender o que eles querem comprar. Nós somos refém disso. Nós precisamos melhorar muito nesse setor e é a hora que o governo precisa entrar. Precisa melhorar a sua fórmula de comercialização. Já tivemos ministros de agricultura que foram muito bons nisso, que abriram os mercados de carne na Europa para o Brasil, que eram ministros da agricultura, que eram verdadeiros mercadores, que chegavam lá e sabiam vender o nosso produto, melhorar o nosso produto para a venda, melhorar a nossa lucratividade, coisa que hoje nós não temos. Olha, para vocês terem uma ideia, nós tivemos agora recentemente uma greve dos caminhoneiros e o setor alertando. Está faltando adubo, está faltando combustível para começar a colheita, está faltando a ração para os animais. Começou a haver canibalismo nas granjas de suíno e tudo, um animal comendo outro por falta de alimento, porque os caminhões estavam parados, não levavam ração. O governo não se mexeu. Depois que estrangulou tudo, 7, 8 dias depois da greve é que abriu uma negociação. Essas coisas a gente tem que ser rápido. Então a gente luta muito para isso, sabe? Não é que a gente quer defender o negócio achando que é melhor do que os outros, não. É um setor que respeita o meio ambiente, que respeita a legislação brasileira, é um setor que contribui enormemente para a nossa economia, gera os empregos que o Brasil está precisando. Nós hoje geramos muito mais emprego que a indústria automobilística. A indústria automobilística ficou 5 anos aí recebendo apoio, isenção de IPI, não sei o que lá, e nós geramos muito mais emprego no campo do que lá, e por que é só para só a indústria automobilística? Então, verdade, essas coisas nós precisamos acertar a comercialização. Produção, o setor dá conta. Agora, a comercialização é um gargalo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo os rumos da agricultura no Brasil com os deputados Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, e César Halum, do PRB do Tocantins. Deputados, a gente estava falando do grande agronegócio, principalmente, que é um setor de exportação. Por outro lado, o Brasil vive um período de alta inflacionária. E basicamente, quem produz para o mercado interno não é a agricultura familiar, mas é o pequeno produtor. E eu gostaria de saber se esse pequeno agricultor e a agricultura familiar estão hoje devidamente assistidos. Na opinião dos senhores, que eu sei que os dois, ambos têm experiência nessa área, têm contato com essa área. Deputado César Halum, como é que o senhor vê essa questão? Hoje o pequeno produtor, hoje a agricultura familiar tem assistência suficiente? Eu creio que não. São muitos esforçados, mas o principal, que é a assistência técnica, o governo não tem conseguido fazer chegar. Eles não estão tendo acesso às tecnologias. A Embrapa fez uma revolução no Brasil, colocou nossos produtos no mundo, somos os maiores exportadores de grãos,
Só que as tecnologias da Embrapa não chegam na agricultura familiar, porque falta o técnico extensionista rural para chegar lá. Quando, agora, há 2 anos atrás, a presidente Dilma criou aí um órgão federal. Asbraer. Não, a Asbraer é dos extensionistas. Mas ela criou aí um órgão federal que é para poder dar assistência. Só que faz 2 anos e não regulamentou, quer dizer, nós perdemos tempo demais. Precisamos levar para a agricultura familiar o acesso à tecnologia. São pessoas que têm pouco conhecimento da área. Muitos foram levados para a agricultura familiar por movimentos sociais que achavam que devia mobilizar, então pegou um açougueiro, um carpinteiro, botou lá para arrumar um pedaço de terra e tal. Ele precisa entrosar e viver aquilo. A família dele precisa viver daquilo. Não é? Então precisa dar assistência técnica a eles. Essa é uma falha muito grande. Abriu o crédito, o Plano Safra tem contemplado, o Pronaf foi bom, mas mostrou uma outra realidade no Brasil, que dizia que o agricultor brasileiro era caloteiro. Pegava o dinheiro do banco, não pagava e era caloteiro. Aí a maioria hoje são financiados pelas trades, porque não tem um crédito no banco para tirar o dinheiro. Então já fica amarrada a sua produção. Os Pronafs também tiraram dinheiro do banco, também não deram conta de pagar. Então o problema não é o agricultor, é a política que está errada. Não é? Então as experiências foram feitas, nós precisamos melhorar isso. O crédito avançou, mas a assistência técnica não. E auxiliar esse povo na comercialização. Aí sim eu acho que a agricultura familiar vai dar uma boa contribuição para o país. Tem um ministério próprio para cuidar disso. Então é preciso avançar. Mas esse é um ponto fundamental, acessar a tecnologia que eles não têm. Para você ter uma ideia, enquanto no agronegócio você consegue produzir 10 toneladas de milho por hectare, na agricultura familiar produz 2 toneladas de milho por hectare. No agronegócio, a margem de lucro está muito pequena, mas como tem volume, acaba sobrando dinheiro. Na agricultura familiar não tem volume de produção, ele se perde. Não é? É isso que nós precisamos melhorar. A gente tem procurado fazer isso, apresentado projetos nesta casa importantes para baixar custo e para dar assistência técnica. E espero que agora, com a nova ministra da Agricultura, que inclusive é do meu estado e eu conheço o seu trabalho, ela tem um foco muito grande nesse setor. Eu espero que o governo federal abra sua mente para enxergar esse caminho da assistência técnica. Deputado Heitor Schultz, o senhor que é de um estado que tradicionalmente era de pequenos produtores, como é que o senhor vê essa questão? E qual o papel da Emater aí para esse segmento? Bem, antes eu quero dizer de que na agricultura familiar nós temos praticamente 3 grupos. Um grupo de agricultores consolidado, que gira em torno de 30% a 40% deles. Com safra boa, preço bom, todo mundo vai bem, mas esse se sobressai. Nós temos depois um outro grupo também, no torno de 30% a 40%, chamados agricultores em transição. Eles vão bem se a safra é boa, o tempo ajuda e o preço colabora. E tem um outro extrato de 30% a 40% dos agricultores familiares chamados periféricos. Moram normalmente nas terras mais dobradas, muito serviço braçal, pouca tecnologia, acesso ao crédito extremamente complicado, terras muito pequenas para fazer um projeto um pouco maior e que normalmente esses também são os que dependem mais das políticas públicas. E nesse cenário é importante dizer o seguinte: a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Então, se não tem assistência técnica para o periférico, em transição, ou para o agricultor consolidado, todo sofre. Mas o consolidado às vezes tem um pouco mais de conhecimento, tecnologia, um filho que fez um curso, enfim, ele se defende mais. Nós, lá no Rio Grande do Sul, estamos passando por um problema seríssimo com relação à nossa Emater. Ela perdeu o certificado de filantropia. Ou seja, ela estava equiparada a uma universidade, não é uma empresa pública, uma das poucas que é uma empresa que tem um sistema seletista, de contratação inclusive, faz um trabalho muito bom na assistência técnica, na extensão rural, na promoção social e que inclusive nos últimos anos conseguiu fortalecer as suas atividades, suas ações em diversos campos, inclusive no setor da agroindústria, que é outro tema de legislação que tem uma reserva de mercado muito fechado e que o pequeno não consegue sair do seu casulo. Aí ele mora num município, não pode vender no município ao lado. Mas vem cá, só porque tem uma ponte no meio,
Então, essas coisas, a Emater nossa, inclusive, tem trabalhado muito. E acho que esse tema de assistência técnica, extensão rural, é o oxigênio para o agricultor. A Embrapa descobriu algo novo, bom, bonito, funciona. Mas não se faz assim. É o técnico. Não se faz ainda essa comunicação via satélite. Precisa ir lá, reunir o pessoal, mostrar. Nós, inclusive, no nosso Rio Grande do Sul, temos diversas feiras em que a feira não tem mais a máquina exposta. É a máquina funcionando, porque o agricultor quer ver o barulho da máquina, ele quer ver a fumaça subindo, ele quer ver a poeira levantando, e essas feiras têm trabalhado um pouco aquilo do teste de São Tomé. Ah, mas a máquina é tão bonitinha que não, eu quero ver trabalhando, eu quero ver a tecnologia funcionando. Então, nós, por exemplo, nessa questão, temos uma contribuição muito grande da assistência técnica, inclusive com a ajuda dos municípios que também têm contribuído bastante. O estado do Mas Rio falta Grande do muito. Sul, o Rio Grande do Sul é muito avançado, né? Um modelo para o Brasil na produção agrícola e tal. É diferente do meu estado, no Tocantins. O estado tem 26 anos, então a agricultura familiar está iniciando, os produtores sem conhecimento, nós não temos o que eles têm. Por exemplo, o produtor de tabaco no Rio Grande do Sul, ele tem um mercado garantido, ele tem uma Souza Cruz que compra o tabaco dele, ele já trabalha, sabe para quem vai vender, é diferente. É o que ele chama de consolidado. O que nós não temos. Os estados, a região norte e nordeste do Brasil sofre muito. Está muitos anos atrás disso. Tá? Muitos anos atrás. Então é preciso realmente tratar o Brasil da maneira que precisa ser tratado. Nós não podemos tratar de forma igual aqueles que são desiguais. O governo precisa enxergar isso. Existe uma questão que é um pouco uniforme. A gente vê aqui no Congresso, já faz algum tempo que não se... Mas sempre existem as renegociações de dívidas, que em geral são dos grandes produtores. Os pequenos produtores têm o problema crônico de pagar as dívidas, porque esse problema, as safras não são previsíveis, né? Nós passamos no momento por uma grande seca em grande parte do país. Existe uma solução para a questão do crédito agrícola? Os produtores estão se queixando agora, né? O governo diz que tá aí, o financiamento da safra está aí liberado e tal, e os produtores estão dizendo que está muito difícil ter acesso a elas. Deputado César. É gravíssimo. Para a gente encerrar com essa questão bem facilzinha. Eu vou te dar um exemplo. Uma das formas de garantir esse pagamento das dívidas, tudo era o seguro agrícola, que de uns 5 anos para cá melhorou, eu tenho o seguro. Dentro do Plano Safra, existe um recurso que é separado para ajudar os produtores a pagar o seguro rural, correto? No Plano Safra do ano passado, 700 milhões eram para ajudar a subsidiar o seguro rural. Só que o seguro foi feito e o governo nunca pagou os 700 milhões. E as instituições financeiras que fizeram o seguro estão dizendo que se até o dia 30 de abril o governo não pagar os 700 milhões, vai cobrar dos produtores. Olha que situação que nós ficamos. Então, na teoria é muito bonita. Eu tenho um crédito de tantos milhões, agora para tirar esse dinheiro de lá é uma luta. Nós temos na nossa região, por exemplo, eu vou tirar um dinheiro emprestado, qual é a garantia? É a minha terra. As terras na região norte do Brasil e no Nordeste não tem título definitivo. Até hoje não tem título definitivo. Arrumaram aí o INCRA, não dá conta, passa 20 anos no titula a terra de uma pessoa, né? Criaram programas especial, o tal de Terra Legal, que era para fazer 150 mil títulos de terra na região norte em 3 anos. Em 3 anos conseguiram fazer 28 títulos dos 150 mil que se propuseram. Então, tudo isso é dificuldade. Eu tenho uma terra, mas eu não posso pegar o financiamento porque eu não tenho o documento da terra. Essas coisas vão enrolando. Esse é o nosso problema, doutora. Deputado Heitor, 1 minuto e meio o senhor tem para ir. 1 minuto e meio é uma eternidade. Dá para dizer que esse tema do seguro, o melhor seguro é chuva abundante, safra cheia e preço bom. Mas isso a gente não pode garantir. Não tem. Nós não controlamos. Né? E aí, em algumas situações, nós vivemos no Brasil a política do escambo. Se vende geladeira para a Argentina, que estão falidos, não pagam, e aí eles resolvem exportar para nós leite, queijo, trigo, entre outros produtos agrícolas, pagando essa conta. E o nosso produtor fica no prejuízo. Assim nós temos o problema do alho, que é esse escambo com a China também,
que, entre outras coisas. Então, acho que nessa questão da agricultura ainda nos falta organização, planejamento, trabalhar as questões dos custos. E, por exemplo, tem muito agricultor que paga, por exemplo, energia elétrica como se fosse para bonito. É um insumo. Devia ter um tratamento diferenciado. O tema de irrigação. Irrigação me garante a produção? Garante. Bom, mas por que então tem que pagar ICM sobre o equipamento de irrigação? O deputado falou do emplacamento de tratores. É uma vergonha a gente perder tempo com esse tipo de tema. Nós tínhamos que estar dizendo assim, máquina agrícola não paga imposto, vai ter subsídio para desenvolver mais. Ainda tem lugar que o camarada brocha burro, vaca, boi para botar no arado. Isso já devia estar fazendo parte do passado. A máquina produz mais, o trabalho é mais fácil, produz-se melhor, mas nós ainda temos gente que todo santo dia tem que pegar a carroça para puxar um pasto, para dar para as vacas, enfim. Nós ainda temos muito que avançar, mesmo lá no Rio Grande do Sul também, deputado. Muito obrigado, deputado Heitor Chu. Muito obrigado, deputado César Halum. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te espero em nossas próximas edições. Até lá.